E como estão? Tudo bem? Espero que estejam bem. Vamos seguir com o nosso Clube do Livro. Estamos no capítulo 7 da Bhagavad Gita, caminhando aqui nessa sublime canção do Senhor, né? Ela é escrita em sânscrito e ela é cantada, na verdade, né? Deve ser lindo, né? O canto dela para contar a história, que vamos ler realmente em português, mas mentalizamos essa sublime canção divina, né, focando aqui na nossa alma. Eu vou ler uma parte que tá hoje que eu vi, tá aqui, olha, na orelha do livro, que é o que a gente sempre fala, né, para vocês aqui, olha. A humanidade possui 3 livros pequenos em volume, grandes em conteúdo, que são a síntese de toda a sabedoria dos séculos e milênios. Em ordem cronológica de seu aparecimento, estes livros são os seguintes: Bhagavad Gita, Tao Te Ching, o Evangelho do Cristo. A Bhagavad Gita, sublime canção da Índia, cujas origens remontam ao tempo dos Vedas, apareceu há cerca de 5.000 anos. Tem várias discussões sobre esse tempo, né? Até academicamente, mas mais ou menos, né? Antes da era cristã. Olha como é antigo isso, né? O Tao Te Ching de Lao Tse, livro que revela Deus, é a tradução de Tao Te Ching, surgiu na China, no 6º século antes da nossa era. E o Evangelho de Cristo apareceu na Palestina há mais de 2.000 anos. E a gente então está fazendo essa trilogia aqui com vocês, só que não seguimos essa ordem, né? Nós começamos lendo o Sermão da Montanha, que é um resumo do Evangelho do Novo Testamento de Cristo, né? Parte mais linda, né? Considerado néctar do Evangelho. Então nós estamos lendo os néctares das sabedorias mais sublimes que nós temos de religião de todos os séculos. Então, só que nós começamos inversamente, como somos que mais conectados com a filosofia cristã, né? Religiosa cristã. Então, começamos com o Sermão da Montanha. Então, está lá no canal, quem quiser, só seguir o canal lá, achar, né? Temos, depois, se quiserem, eu coloco o link aqui também para vocês. Temos o Sermão da Montanha lido direto da Bíblia, o Sermão da Montanha do livro Jesus Nazareno, do Berto Roden. Agora estamos na Bhagavad Gita e vamos terminar com o Tao Te Ching. Então aí seguimos a trilogia das mais sublime conhecimento que a humanidade tem aqui junto com vocês, hein? E a nossa pérola de hoje, então, é o capítulo 7, olha. Compartilhar com vocês também, né? Aqui a página é linda, ó, sempre tem uma flor de lótus que eles colocam para iniciar o capítulo. Então, o capítulo 7 é sobre a sabedoria da visão espiritual. Aí, Roden sempre dá um início aqui para nós, né? Roberto Roden. No presente colóquio, sob Krishna, a suprema altura da realidade metafísica, mostrando a Arjuna que todas as facticidades físicas do cosmos são apenas efeitos concretos e imperfeitos da infinita realidade metafísica, perfeita e única. Que todos os deuses são manifestações da divindade imanifesta. Que todas as imanências cognoscíveis são revelações parciais da transcendência incognoscível. Na terminologia da filosofia universica, diríamos: todo verso finito é apenas manifestação parcial do uno infinito, que a realidade total é o próprio universo. A que alude Spinoza quando diz: Deus é a alma do universo, uno, e o mundo, verso, é o corpo de Deus. Spinoza foi um filósofo que Einstein gostava muito dele, né? Considerado filósofo da natureza. Muito bem.
Então, este capítulo, ele fala aqui também, tem grande afinidade com certas páginas do Tao Te Ching. Será o próximo livro que iremos compartilhar a leitura, né? O grande pensador metafísico da China, de Lao Tse. Lao Tse que foi que escreveu o Tao Te Ching. E ele deve fazer, então, para nós essas conexões aqui no capítulo. A gente vai lendo os rodapés aqui para vocês também. Voltou no foco aqui, tá? Muito bem. Então, agora sim, iniciamos a fala de Krishna. Fala, Krishna. Sabe, portanto, ó príncipe, que se mantiveres a mente focada em mim, com firmeza e constância, se praticares yoga e sempre te refugiares a mim, terás perfeita compreensão de mim e chegará a mim. Então te infundirei a minha sabedoria. Conhecerás também as leis do mundo, dos fenômenos externos, e nada mais te faltará a conhecer. Entretanto, no meio de milhares de homens, mal se encontra um que seriamente vá em demanda da verdade. E mesmo entre os que buscam a verdade e a atingem, raras vezes se encontra um que de fato saiba que eu sou a realidade. E aí ele tem uma nota de rodapé. Em princípio básico do verdadeiro monismo universal, latente em todas as grandes religiões e filosofias, sobretudo do Evangelho do Cristo, é compreendido por pouquíssimos que se dizem discípulos dos grandes mestres espirituais da humanidade. A imanência da essência divina em todas as existências do universo. Tanto o dualismo ocidental como o panteísmo oriental ignoram esta verdade que Krishna enuncia. Né? Então, ele está falando aqui da profundidade desse monismo, dessa consciência desse Deus manifesto. E, né, lembrando que o hinduísmo é monista, ele tem essa unidade do uno, através de Brahman, terminando em M, não é o Deus da Trindade, né? Ele não é politeísta, ele tem esse Deus uno que se manifesta com várias formas de Deus para didaticamente mostrar como que é essa manifestação da energia de Deus aqui na matéria. Mas não é que ele é politeísta, eles realmente reverenciam vários deuses, mas conectados nesse Deus único. Existem realmente religiões orientais politeístas, que não é o caso do hinduísmo, só para esclarecer, né? E aí, então, Krishna continua. Terra, água, fogo, ar e éter, são os 5 elementos, né? Vida, intelecto e espírito, tudo isso são revelações do meu ser. É uma das formas da manifestação material da existência de Deus através dos elementos. Tudo isso são aspectos finitos da minha infinita realidade, mas nada disto é minha essência cósmica, que é a consciência vital, pelo qual todo esse universo visível é sustentado. Tudo aquilo são córregos no mundo das existências. Eu, porém, sou a essência de tudo quanto existe. Eu sou o princípio dos mundos, eu sou o seu fim. Que lembra a música Gita, né? Do Raul Seixas, né? Princípio, meio e fim. Lembra? É dessa parte aqui da Bhagavad Gita. E aí o Roden fala aqui, ó. Eu sou o princípio, o fim, o alfa e o ômega. No Apocalipse é revelado isso. Alfa e ômega são a primeira e a última letra do alfabeto grego. Eu sou o Amém. Esse Amém é idêntico ao A1, o sacro trigrama do Oriente. Então, né, essa correlação também com o Evangelho. Nada existe mais alto que eu, ó príncipe, nem há outro senhor ou criador. Os mundos todos são enfiados em mim, assim como as pérolas unidas por um fio. Né, um colar de pérolas é unido por um fio, ele fala que ele é esse fio nosso do universo, né?
Eu sou o sabor da água que bebes. Eu sou o fulgor da lua e do sol. Eu sou o A1, A-U-M, né? A gente, quando vai cantar esse mantra, a gente canta OM, mas para escrever ele se escreve A1, dos cânticos dos Vedas. Eu sou a harmonia dos espaços. Eu sou a força procriadora dos homens. Eu sou a fragrância da terra. Eu sou o brilho do fogo. Eu sou a vida de todos os vivos, a santidade de todos os santos. Eu sou a semente da imortalidade, a sabedoria dos sábios e a inteligência dos inteligentes. Eu sou a magnificência naquilo que é magnífico, a força dos fortes, livre de apego. Eu sou o amor dos amantes, o amor puro que não é proibido por lei alguma ao príncipe. O que a natureza distribui em formas fugazes, consciência, força e matéria. E aí tem uma nota de rodapé em sânscrito dos 3 gunas, são sattva, verdade ou espírito, rajas, intelecto e tamas, sentidos ou matérias, né? A manifestação na forma hindu da materialização começa por esses 3 gunas, depois vai para os 5 elementos, né? Recebe-o de mim. Então, essa a forma da consciência, força e matéria, esses 3 gunas, ele fala, recebe-o de mim. Eu estou nestas formas, mas eu não sou por elas imitado. Iludido pelos 3 tributos da natureza, que se revelam em todas as coisas, o mundo não conhece a mim, o imutável, que estou acima de todas elas. Difícil, ó príncipe, é romper o mágico véu que Maia, e aí Maia, ele dá uma tradução, é a natureza visível, né? Maia como se fosse a ilusão aqui do mundo material, né? É Mahaya, grande afirmação, uma grande revelação de Brahman, mas que para os profanos se convertem em ilusão. Se Maya é ilusão ou revelação, isso não depende de Maya, mas sim do homem que a contempla, com ignorância ou com sapiência. Nesse sentido, diz a filosofia oriental que a natureza é como a teia da aranha, que tanto revela como vela, esse velar de encobrir a aranha. Assim como Maya revela Brahma, mas ao mesmo tempo vela, encobre Brahma, né? A natureza manifesta e oculta a Deus. Então é o jogo, né, do universo para nós. Então, difícil ao príncipe é romper o mágico véu que Maia teceu em torno de todas as coisas e que encobre a minha face. Mas quem me enxerga em tudo e sem reserva se entrega a mim. Esse supera as limitações de Maia. Os malfeitores, os tolos, não se voltam a mim. Nem aqueles que alimentam desejos vis, nem aqueles que, no vasto cenário da natureza, só enxergam o drama, mas ignoram o seu autor. 4 são as classes de homens que me buscam seriamente, ó Arjuna: os sofredores, os amantes, os bondosos e os iluminados pela sabedoria. De todos esses, o que mais querido me é o sábio, aquele que se entrega totalmente a mim, o uno. Esse me ama acima de tudo, e por isso eu o amo acima de tudo. Todos os 4 são bons, e todos vêm a mim, mas o sábio que totalmente se entrega a mim é como o meu próprio ser, repousando com toda a alma em mim, como seu termo final. Após muitos renascimentos, seja aqui ou em esferas superiores, regressa ele de meu ser. Mas raras vezes se encontra entre os homens um tão grande em espírito e alma que possa dizer em verdade: Vasudeva. Vasudeva é outro nome para Krishna, né, na sua essência divina, todo onipotente, né? É o ser onipresente. Ele é o todo. Mas quem abandona a luz da verdade e se seduzido pelo prazer, serve a outros deuses
ingressa na natureza daquilo que ama, porque semelhante sempre se une a semelhante. Sejam quais forem os deuses a que seu coração sirva, sempre sou eu o escopo da fé que o anima. Essa virtude, em virtude dessa fé, adere ele ao objeto que demanda e se identifica com a natureza dele. Mas a verdadeira natureza de cada ser sou eu, a imanente realidade de todas as coisas. E aí tem uma nota de rodapé, né? Nesses tópicos, reafirma Bhagavad Gita a verdade fundamental de toda filosofia e religião, que a realidade infinita e transcendente é finitamente imanente de todos os seus efeitos ou criaturas do universo. Para encontrar essa suprema realidade, ele coloca entre parênteses Deus, não é necessário que o homem saia do mundo dos fenômenos transitórios, como pensam os dualistas, mas que penetre mais profundamente no último reduto desse mundo e descubra o invisível nos visíveis, o eterno nos temporários, a realidade no meio das aparências, o Criador em todas as criaturas. É esta gloriosa conquista dos míticos e videntes, como Francisco de Assis e outros, viam a Deus em todas as suas obras. E aí continua Krishna, né? Limitada é a visão dos que demandam coisas finitas, e finita é a sua recompensa. Quem cultua deuses vai ter com eles, mas quem me cultua a mim em verdade, esse vem a mim. Pensam os insensatos que o mundo manifesto e visível seja a essência das coisas. É porque ignoram o imanifesto e invisível, que não é limitado por nenhuma das suas manifestações. Velado pelo esplendor das minhas próprias manifestações, eu, o Espírito, não sou revelado a todos, e os iludidos me desconhecem a mim, o eterno e invisível. Eu, ó Arjuna, conheço tudo que foi, é e será, mas nenhuma consciência objetiva me conhece a mim. Ó forte herói, os grandes inimigos do conhecimento da verdade são apego e a aversão. Olha a outra chave do milhão que ele dá para nós aqui, ó. Os grandes inimigos do conhecimento da verdade são apego e a aversão. Então, há duas coisas que a gente, né, deve estar trabalhando no nosso autoconhecimento para não bloquear a nossa evolução espiritual, né? Ter cuidado com o apego e a aversão. São os contrastes dos opostos que levam o homem ao caminho da ilusão. Mas quem evita o mal e pratica o bem, aquele cuja mente se libertou totalmente da ilusão da dualidade e me cultua com firmeza de fé, esse é meu. E aquele que a mim se refugia liberta-se do karma dos nascimentos, da velhice e da morte, e me reconhece por Brahman, o Espírito Supremo. Esse sabe que eu sou a alma de todas as almas, a essência de todas as essências, a essência de todas as existências, a realidade neste mundo de aparência, a suprema divindade de todos os deuses. Quem me reconhece como tal, ama-me. E ao perder o corpo material, vive na consciência do seu Supremo Espírito. Hoje, então, esse capítulo um pouco mais curto, mas não menos profundo, né? Ficamos, então, com a conexão, principalmente dessa chave que ele nos dá, que o grande inimigo do conhecimento da verdade é o apego e a aversão. Vamos trazer para a consciência para nos libertarmos do apego e da aversão, para que possamos seguir na senda, né, dessa iluminação, que essa sublime canção do Senhor, que é a tradução do significado de Bhagavad Gita, possa tocar em nós, que nosso ego seja livre,
que nós sejamos como ocos como a flauta e firmes como a flauta, para que essa música divina toque em nós. Muito obrigada, Om Sairana, Namastê, Om Kriya Baba Ji Namaon. Até a próxima.